Sejam bem-vindos a agora a nossa aula de ciências, onde nós estaremos falando aqui sobre vírus e bactérias. Vírus e bactérias. Vamos nessa? Todo mundo preste atenção aqui na aula, depois a gente vai para o nosso livro, para a gente fazer nossas atividades, tá? Primeiro eu quero que vocês prestem atenção aqui. Olhe com bastante atenção, ouça com bastante atenção. Se quiser escrever alguma coisa, escrevam aí, anote, façam as anotações de vocês, porque assim nós estaremos aprendendo mais. E hoje, falando sobre vírus e bactérias, nós já vimos aqui em matemática, em ciências, nós já vimos aqui outros assuntos em ciências, a gente vai falando sobre as células, não foi? Falamos aí sobre o microscópio e na aula de hoje a gente vai estar falando sobre vírus e bactérias. Falamos já sobre a invenção do microscópio, falamos aí sobre a descoberta desse instrumento que nos auxiliam aí para estar fazendo os trabalhos científicos, nos ensinando aí sobre as células. E hoje nós vamos estar falando sobre vírus e bactérias. Então, preste todo mundo atenção aqui direitinho, depois a gente chega na nossa atividade. Então, os vírus e bactérias, gente, eles estão aí por todos os lugares, em todos os cantos, tá? Não é assim, na minha casa não tem vírus, na minha casa não tem bactéria. Ele pode estar assim, no ar, quando a gente espirra, quando a gente tosse, na água, quando a gente bebe, nos alimentos, principalmente aí nos alimentos, bactérias, se a gente não fizer a higienização desses alimentos corretamente. Então, o vírus, ele é algo aí invisível a olho nu, tá? Então, ele está em todo lugar, em todos os lugares aí. A gente está tirando por essa onda que nós estamos tendo aí, dessa pandemia que já está aí 1 ano, a gente está infelizmente, enfrentando, e que ele é algo aí invisível a olho nu, mas nós sabemos que ele existe. E que muita gente está ignorando, acabando aí que não está fazendo o que tem que ser feito corretamente. E como resistimos a tanto vírus, a tantas bactérias, a tanta coisa que tem aí no nosso dia a dia. Nosso organismo, ele acaba aqui fazendo aí a autodefesa, tá? Tem organismos aí que não combatem tanto, não tem como fazer a autodefesa, mas tem organismos aí que ele é bastante forte e ele acaba combatendo esses vírus, essas bactérias. Algumas bactérias aí, elas são para o nosso bem, e outras bactérias, infelizmente, elas não nos trazem bem. E nós temos aí um sistema imunitário, que o nosso organismo existe aí células e tecidos e órgãos que vai estar aí combatendo, vão estar aí como agentes, combatendo esses corpos estranhos, esses agentes estranhos. Então, tecidos e órgãos envolvidos na defesa. Então, nós temos esses soldados aí prontos para combater esses agentes do mal que estão aí querendo nos derrubar. Nós temos os agentes patogênicos, bactérias, vírus, fungos e protistas causadores de doença. Como eu já disse, nós temos aí as bactérias que são para o bem e tem aquelas que são para o mal. Então, elas ultrapassam as barreiras do organismo. Alguns são resistentes e multiplicam-se, e algumas acabam destruindo aí os tecidos hospedeiros. Algumas vêm aí para o mal mesmo, para nos destruir. Então, um vírus aí da gripe, às vezes ela vem forte, às vezes ela não vem tão forte. Mas nós temos que estar combatendo no nosso dia a dia. E vamos falar sobre vírus e bactérias aqui, o que são, sua morfologia, algumas doenças.
Não se preocupe agora com o livro, certo? Não olhe para o livro. Prestem atenção aqui no que está sendo falado, no que está sendo dito aqui na aula. Depois é que a gente entra em detalhes aí com o livro, tá bom? E bactérias também, o que são, a morfologia delas, as estruturas, os tipos de bactérias, os aspectos positivos e negativos, como eu falei para vocês, tem aquela bactéria boa e tem aquela bactéria ruim. Então, vamos estar falando um pouquinho sobre elas. E nós temos os tipos de bactérias. E os vírus, gente, eles são acelulares, ou seja, eles não apresentam nenhuma atividade a não ser a que parasitem nas células hospedeiras. Então, o vírus, ele vamos estar considerando aí um ser parasita, que ele vai estar ali parasitando na célula, parasitas intracelulares obrigatórios. Elas são constituídas aí de DNA, RNA, coisa que vocês vão estar estudando aí em séries mais adiante. Elas, infelizmente, penetram nas células maioritariamente por endocitose. Elas são incapazes de se reproduzir, de se realizar o metabolismo de modo autônomo. Ela precisa de uma célula para ela estar se reproduzindo ali. E nós temos algumas doenças aí que vêm provenientes do vírus. Então, nós temos vacinas que são capazes, algumas vacinas são capazes de estar combatendo esse mal, tá? São eficazes no combate esse mal. Já tem outros que ainda estão sendo estudados, como estão sendo testada aí essa vacina do Covid. Ela está aí, mas ela, de qualquer maneira, ela está sendo uma vacina que está sendo testada. Muitos laboratórios, eles não garante a sua eficácia, que vai ficar bom, que você não vai adoecer, certo? Então, nós temos aqui o vírus da dengue, que é transmitido por um mosquito, o Aedes aegypti. Então, os sintomas são febres, dores no corpo, mancha na pele, hemorragias muitas vezes, e elas aparecem aí no mosquito da linha, na ilha, ela apareceu aí na Ilha da Madeira há 2 anos, mas não estavam infectados quando eles apareceram. E esse dengue aí, por incrível que pareça, depois do Covid, graças a Deus ele sumiu, gente. Graças a Deus aí. Então, um mal que veio por bem, porque muita gente aí teve aí um tempo, teve a chikungunya, a zika, e muita gente adoeceu, muita gente morreu por conta disso, por conta dessa doença. Nós também temos aqui uma doença chamada raiva. Mas não é aquela raiva, estou com raiva de tudo. Não, gente. Ela é transmitida por animais infectados. Então, animais que estão infectados pela raiva, ela acaba infectando você. Então, é importante que quem tem um animalzinho em casa, um gato, um cachorro, esteja sempre aí vacinando ele, esteja com a caderneta de vacinação em dias, para que esses animais não vá transmitir doença para você. A importância da vacinação aí no animal e o homem deve ser vacinado em caso de risco. Então, se você foi mordido por um cachorro e não sabe a procedência dele, você tem que se vacinar contra a raiva, porque senão, se esse cachorro estiver doente, ele acaba passando doença para você. Ela é mortal na maioria dos casos. Nós temos aí a rubéola, o sarampo. A rubéola, tanto a rubéola como o sarampo, ela é transmitida através da via respiratória. E a rubéola, principalmente para mulheres que estão grávidas, lá no início da gravidez, caso ela tenha rubéola, o filho pode acabar aí nascendo com algum problema, ou de surdez, ou pode aí estar tendo uma malformação, certo? Ele pode estar afetando aí aquele bebê que está na barriga da mãe. Ela é transmitida pela via respiratória e ela tem a vacina de forma atenuada e sendo altamente eficaz, certo? E o sarampo também, nós temos aí uma vacina eficiente em 95% dos casos e não existe cura. Os tratamentos apenas vão estar reduzindo aí os sintomas.
E bactérias, gente? Falamos aí de alguns vírus, nós vamos depois estar falando sobre outro, aí a gente vai dar mais uma ênfase aí falando do vírus, mas só depois que a gente falar aqui um pouquinho da bactéria. E bactérias, o que são? Eles são organismos unicelulares, que pertencem ao reino Monera. Pode ser encontrado sozinho, pode ser encontrado em colônias, podem ser prejudiciais ou úteis à nossa saúde. Então, existem aquelas bactérias que vão nos trazer o bem e existem aquelas bactérias que, infelizmente, irá trazer o mal para a gente. E, voltando aqui, as bactérias, nós estamos morfologicamente aí classificadas com a forma, nós temos as bactérias que podem ser classificadas de acordo com sua forma. Então, tem aquelas bactérias que têm forma esférica, tem aquelas que parecem uns bastonetes, tem forma de vírgula. Então, as bactérias, elas são classificadas de acordo com a sua forma e com o grau de agregação, certo? Elas têm os aspectos negativos e os aspectos positivos. Seus aspectos negativos é que elas são responsáveis por muitas doenças. Indivíduos que podem ser infectados com contato direto com material infectado pelo ar, pela comida, pela água. Então, se você, por exemplo, está num sítio, não sabe a procedência daquela água que você irá beber, então o que é que você pode fazer? Você vai estar fervendo aquela água para ela estar sendo ingerida. Por que a importância de você estar lavando, higienizando bem as frutas, as verduras, os legumes, as hortaliças? Para que você não vá se alimentar com uma fruta, uma verdura, uma hortaliça que esteja ali contaminada com bactérias e acabar fazendo com que você adoeça. Tendo a disenteria, dor de barriga, vômitos em muitos casos. E os aspectos positivos dela é que muitas delas são simbiontes, elas participam na decomposição de compostos e são usadas pela biotecnologia. Algumas bactérias, elas são usadas aí para fazer vacinas, fazer aí milhares de coisas que a gente vai estar vendo mais na frente um pouquinho. E se eu for falar tudo hoje, a gente vai passar o resto da tarde só falando das bactérias. Então, a gente vai falando um pouquinho de cada aula, certo? E, como eu disse a vocês, nós vamos voltar um pouquinho aqui para falar sobre um vírus esse que está há mais de um ano aí nos perseguindo, que é o Covid-19, gente. Vamos estar dando uma olhadinha aqui, ó. E o que é esse Covid? Ele é uma doença causada por um vírus, tá? E assim como outras dessa família, ele é capaz de provocar infecções que vão afetar o sistema respiratório. Infelizmente, como uma gripe aí, que a gente não sabe como é que ela chega, como é que ela vem, a gente tem que estar se prevenindo, a gente tem que estar com a nossa máscara aqui. Sempre quando for sair, tiver em um canto, eu estou sem máscara aqui, porque eu estou sozinha nessa sala, eu estou só. Então, não tem precisão de eu estar utilizando a máscara. Então, ela pode facilmente ser confundida com uma gripe ou um resfriado. Às vezes, você está com resfriado ou está com gripe, o pessoal diz que você está com Covid. E, às vezes, é o Covid e você pensa que é um resfriado e não vai dar aquela importância. Então, teve algum sintoma ali, você já tem que estar em alerta para que você não esteja adoecendo nem adoecendo as outras pessoas. Ela é da família do vírus que causa desde resfriados comuns a síndromes respiratórias graves. Então, algumas pessoas aí têm simplesmente um resfriado e outras pessoas elas já são mais afetadas, tá? Em 7 de janeiro de 2020 foi quando foi descoberto um novo tipo aí da coronavírus e os sintomas são a febre, a tosse, muitas vezes é a falta de ar, dificuldade de estar respirando. Então, é bom sempre estar em alerta. Os primeiros casos ficaram conhecidos no final de 2019,
Rapidamente, ela se espalhou por vários locais aí do planeta, que levou a Organização Mundial de Saúde a classificar a doença como uma pandemia. Ela é transmitida de uma pessoa para outra através de gotículas respiratórias, respirar ou tossir, podem se contaminar a superfície, então se você tossir ou espirrar, e aquelas gotículas bater em algum lugar e você pegar nela, acaba, infelizmente, se infectando. Por isso que a gente tem que ter ali um distanciamento, a gente tem que estar nesse distanciamento aí. A gente não pode estar tocando muito nos olhos, na boca, a gente não pode estar pegando no coleguinha, que às vezes pode estar doente e a gente não sabe. Ou a gente está doente e eles não sabem, a gente acaba passando para eles, a gente sem saber que está doente, acaba adoecendo o outro. E até o momento, o tratamento, gente, ela está sendo aí como a maioria como das doenças virais. E está aí no teste as vacinas, né? Que o pessoal está tomando aí a primeira dose, alguns ainda estão tomando a primeira dose, outros ainda não tomaram e não tem previsão. E é recomendado aí que tenha bastante repouso e hidratação, que beba bastante água, esteja sempre bebendo bastante água para que o vírus ele não fique aí na sua garganta e você acabe adoecendo, passando para alguém, certo? É uma doença grave e potencialmente fatal, sendo assim, ela é fundamental que você esteja se prevenindo, tá? E evitando que você passe essa doença para outras pessoas. Então, vamos ver agora algumas dicas importantes para garantir a prevenção do Covid. Lavar as mãos frequentemente com água e sabão, ou utilizar o álcool 70, o álcool em gel em 70, ou álcool líquido também tem. Nós temos aqui também, evitar estar tocando nos olhos, no nariz, na boca, as mãos têm que estar sempre higienizadas. Manter distância de pelo menos 1 metro de uma pessoa para outra. Limpar objetos que são utilizados com frequência, como celular, você tem que estar passando o álcool em gel na mão. Ao tossir e respirar, usar lenço ou usar o antebraço. Você pode estar usando assim a camisa também, tá? E se não estiver sentindo bem, permanecer em casa. Em caso de febre, tosse, aí você vai ter que estar procurando aí um médico para estar lhe avaliando, para ver o que realmente está acontecendo. E o uso de máscara, gente, que é obrigatório em todo o estado do Pernambuco, como também em todo o território brasileiro. Então, você tem que estar aí se prevenindo, se ajudando e ajudando o próximo, tá? E a gente vai pegar aqui no livro, na página 248, onde é que está falando sobre vírus e bactérias. Quero que todo mundo preste atenção aqui, tá? Porque foi o que eu pedi para vocês estarem lendo ontem, foi a atividade em casa de vocês. Vocês lerem essas páginas, como a 248, 149, onde está falando sobre os vírus e as bactérias, tá? Então, aqui fala que vírus são seres microscópicos, ou seja, a gente só vê ele através do microscópio. Existem alguns tipos que podem causar doenças em outros seres vivos, como plantas, animais, e elas são conhecidas como virose. Nós temos aqui alguns exemplos de alguns vírus causadores da gripe, alguns vírus em vermelho atacando uma bactéria. Em seguida, aqui nós também temos vírus que podem trazer o benefício. Então, não existe só aquele vírus por mal, existe também o vírus por bem, assim como as bactérias. Vai estar trazendo esse benefício para a gente, tá? Então, aqui nós temos cientistas que estão estudando vírus para auxiliar no tratamento. Falando aqui também na página 250, fala sobre as bactérias, que são seres vivos microscópicos e unicelulares, certo? Que tanto eles podem ser por bem como utilizados para o mal. E as bactérias podem também nos trazer benefícios. Como a maioria das bactérias não é danosa e os organismos, muitos deles trazem benefícios para os seres vivos.
Então, nós temos aqui, ó, a ação das bactérias no leite, ela é fundamental para a produção de mais de diversos tipos de queijo. Quem gosta daquele leite fermentado? Aquele leite fermentado, a produção dele são com bactérias, gente, uma bactéria que vai nos trazer o bem. Então, se você está ali, vamos dizer, com a prisão de ventre, você não está conseguindo fazer suas necessidades, vamos dizer assim, logo o cocô, vamos dizer logo, né, para aquele arrodeio. Então, você está utilizando aquele ali, as bactérias que tem nele, ele vai ajudar o seu organismo, o seu intestino a estar liberando aquilo que não faz bem para você. Elas podem ser utilizadas na produção de alguns alimentos, como queijo, iogurte, vinagre. Então, o queijo, gente, o iogurte, eles são aí produzidos através de alguns tipos de bactérias, que vai trazer o bem para a nossa saúde. Então, eu quero que vocês façam o seguinte agora. Pega aí a atividade, o livro de ciências, porque a gente vai estar fazendo a explicação da atividade. Vamos lá?